gente, eu sou a Bruna. E eu sou a Isabela. Sejam bem-vindos ao nosso canal Quebra a Perna. Hoje, para continuar essa semana de espetáculos, a gente trouxe o processo criativo do espetáculo da nossa escola de dança. Que ele tem uma coisinha um pouquinho diferente do que os outros espetáculos normais. E como nós duas já participamos muitas vezes desse processo criativo, a Bru muito mais ainda, porque ela já é formada, ela cuida da parte do teatro há uns bons anos. Então a gente veio trazer um pouquinho de como funciona toda a parte criativa disso. Bom, primeiro, esse ano em especial foi uma loucura, mas a gente seguiu mais ou menos o mesmo padrão de processo criativo da nossa escola. Mas só para explicar para vocês, normalmente nos anos anteriores a gente fazia um espetáculo de 1h30 a 2 horas de duração. E normalmente a gente dividia esse espetáculo em 2 sessões em dias diferentes. Então, sexta e sábado, sábado e domingo. Esse ano foi total diferente. A gente teve que diminuir a duração do espetáculo para as pessoas não ficarem muito tempo no teatro. Então foram 3 sessões no mesmo dia, de meia hora cada sessão. Cada sessão tinha no máximo 6 ou 7 coreografias, porque aí ficava um elenco menor e a gente conseguia esvaziar o teatro entre as sessões. Entre cada sessão tinha 2 horas de diferença para sair a plateia, limpar a plateia, trocar o elenco. Então a gente teve que fazer isso, foi super corrido, assim, porque um espetáculo de meia hora não dá tempo nem pra respirar. Por mais que a gente tivesse, 2 coreografias, era tudo assim, correndo. Quando você viu, já acabou. Era bizarro. As cenas de teatro foram reduzidas, tudo teve que ser reduzido, porque num espetáculo normal que a gente fazia na escola, cada turma de teatro, considerando as adolescentes e as crianças, tinham em torno de 3, 4 cenas de teatro. E esse ano teve 2. Cada turma teve 2 cenas só, no máximo. Uma turma teve uma cena só. Então, foram essas as diferenças. E a plateia esse ano, ela foi usada só 15% do teatro total. Então, tava bem vazia a plateia. E era separado por famílias. Então, cada aluna, eu e a Isa, nós tínhamos direito só a 3 ingressos para membros das nossas famílias. E aí, ficava marcadinho os lugares. Então, a minha família, 3 pessoas, e aí tinha lugares vetados, não podia sentar em torno de 3 lugares. E aí, a outra família tinha fileira que era completamente vetada. Então, a gente teve que reorganizar o mapa do teatro para colocar as pessoas bem organizadas dentro. Era obrigatório entrar de máscara, teve esterilização no teatro. Entre as sessões, eles faziam todo um processo de limpeza e higienização com aquelas máquinas. Estava bem rígido. E a gente fez live também do espetáculo, tá lá no nosso Insta. Tem 2 lives de 2 pockets, não conseguimos fazer dos 3, mas tá no nosso Insta, então assistam. A gente também fez vídeo contando de todo o processo do dia do espetáculo, então do backstage, todo o making off, a gente comendo, a bagunça no camarim. Sim. Tá bem legal também, assistam. E foi isso, foi muito diferente a gente ver a plateia tão vazia, assim, porque os outros espetáculos, eles eram lotados e ficava uma briga de ingresso, assim, porque esgotava rápido, tinha fila pra comprar ingresso. E esse ano, infelizmente, teve que travar a circulação de pessoas lá dentro. E por isso que a gente fez a live para as outras pessoas que queriam assistir, pudessem assistir. Então é isso, esse ano foi bem diferente, mas tivemos que fazer assim, né? Não teve outro jeito. E foi gostoso do mesmo jeito, foi produção do mesmo jeito, ensaio do mesmo jeito. Só não teve ensaio geral, esse foi um ponto também. Sim. Normalmente a gente sempre fez vários ensaios gerais, então a gente tinha em torno de 4 a 5 ensaios gerais, fora o ensaio no dia. E esse ano, pra não ter essa junção várias vezes dos alunos e, enfim, organização, os pais que estão trabalhando, era muito mais difícil.
a gente acabou fazendo só no dia antes do pocket. Então, se você dançava no primeiro pocket, meia hora antes, uma hora antes, tinha um ensaio geral do seu pocket, aí você dançava e ia embora. Exato. Próximo, enquanto tava tendo a higienização na plateia, tava tendo ensaio geral. Então, marcação de palco e tal. Isso foi uma coisa que, querendo ou não, atrapalhou um pouco, porque quem tá acostumado com vários ensaios gerais, a se acostumar com o palco, lugar, fica mais difícil sem esses ensaios, mas são adaptações que a gente teve que fazer esse ano, né? E é claro, se fosse um espetáculo tão completo e complexo como os dos outros anos, não daria pra fazer um ensaio só. Esse espetáculo foi muito mais simples, mas não deixou de ser bonito. Agora falando um pouquinho do processo criativo de todos os espetáculos que a gente fez. Um diferencial da nossa escola é que o espetáculo de dança não é só um passadão de coreografias, tipo coreografia 1, coreografia 2, coreografia 3, etc. Ele sempre tem uma história que a Andressa, que é a diretora da escola, cria, e ela é super criativa, ela sempre tem umas ideias mirabolantes, que fica muito legal. E essa história, ela tem as coreografias dentro. Então, o teatro, que é a parte da Bru normalmente, que há uns tempos atrás era de uma outra professora que a gente ama muito, que é a Lu Espósito. E o que acontece? Então, o espetáculo inteiro se desenvolve em torno dessa história e as coreografias são basicamente cenas da história. Então, assim, eu vou tentar colocar alguns vídeos de uns espetáculos passados que eu comprei todos os DVDs. E é muito legal, porque assim, entra uma cena deles falando sobre a Cinderela que encontrou o chapeleiro, e aí do nada, pum, coreografia da Cinderela com o chapeleiro. Logo após a coreografia já entra, assim, uma dinâmica muito legal e que não cansa. Por exemplo, tem muitas pessoas que não gostam de assistir um balé, ou que não gostam de assistir um sapateado, um hip hop. Só que com a história fica tão envolvente que é gostoso, tipo, você não cansa. Por exemplo, a minha família e meu namorado, eles não gostam muito de ver balé. Só que nos espetáculos eles falam, cara, passa assim. Porque você tá na história, o balé faz parte da história. Vira tipo um musical, só que sem canto, né? Só com a dança e com a coreografia. Então é muito legal, assim, é um processo muito divertido. A história é contada, então, através de cenas e coreografias. No processo de criar a história, era muito louco, porque a nossa professora de teatro, a Lu, ela fazia uma dinâmica de improviso com a gente em sala de aula. Então, ela trazia o tema que a Andressa tinha contado pra ela. Tenho vontade de fazer o tema do espetáculo desse ano sobre isso. Aí ela trazia o tema pra sala de aula com a gente. E aí a gente fazia vários jogos, improvisos e cenas com base nesse tema. E aí ela ia tirando ideias pra escrever as cenas. Sim. E muitas vezes as cenas que ela fechava como a oficial do espetáculo tinha surgido de um processo criativo nosso em sala de aula. E isso era muito gostoso. A gente amava quando chegava o começo do ano, porque tinha toda essa brainstorm de ideias para o espetáculo. Era muito legal. E a gente jogava muito nas aulas de teatro com essas ideias, com esses temas. Um exemplo disso foi uma cena icônica da Bru de um espetáculo que chama Era Uma Vez. Era Uma Vez, né? Uhum. Que chama Era Uma Vez, que era basicamente uma junção de várias princesas. E enfim, tinham princesas e tinham alguns vilões. Eu era o coelho, que era o intermediador de toda a história. E a Bru era um dos corvos da Malévola. E uma vez a gente estava na sala de aula, a gente já tinha alguns personagens definidos. E a Lu soltou, ela dividiu a gente em grupos. E a Bru criou uma cena com os corvos que foi sensacional. Essa cena nem era pra existir. Não. É porque simplesmente foi um improviso que tinha eu e mais duas meninas que eram o corvo no hip hop também. E a Malévola não tinha ido naquele dia. Então a gente fez uma cena pra sala de aula com essas duas meninas. E deu super certo Ficou e foi muito pro legal. espetáculo depois. Então é esse tipo de coisa que a gente gostava muito e que acontecia muito. Sim. Porque elas dividiam em grupos, às vezes tinha anos
que a gente nem tinha personagem marcado. Ela só dividia em grupos e falava, vocês criam uma cena sobre isso. Exato. Criam uma cena sobre isso. Aleatório. A gente criava, ela pegava e falava, essa cena vai pro espetáculo, você é isso, você é aquilo. Tipo, era espetacular. Espetáculo. Exato. Até quando eu tava dando aula pras minhas crianças, às vezes elas traziam umas coisas tão criativas que eu nunca tinha pensado, que eu falava, é isso, eu vou levar isso pro espetáculo. No máximo, eu crio as frases bonitinha, escrevo, mas surge muito dos alunos, entendeu? E isso é legal, a abertura do espetáculo pros alunos. Muita coisa é criação dos próprios alunos que a gente coloca no espetáculo. E fica lindo. Sim. Então é isso, gente. A gente vai deixar alguns vídeos aqui no final de algumas cenas, de uns trechinhos de alguns espetáculos pra vocês verem. Bom, na verdade... Não, mas gente, isso é estranho. Não, tudo bem, você também pode falar com o Pet. Vamos, meninas. Olá, corvos! Bem-vindos a mais uma aula de como ser um corvo número 1. Mas antes de prosseguirmos, alguma dúvida sobre a aula passada? Senhora. Ótimo. Então, a lição de hoje é sobre como ser um corvo número 1 de uma leva e lisonjear os seus argumentos. Como faz isso? É o que eu vou explicar agora, querida. Se você me permitir. Bom, o que sempre devemos fazer, seja qual for a palavra que uma leva pronunciar, devemos reverenciar. Mas qual perna vai na frente? Excelente pergunta. É a direita, sempre a direita. Mas qual é a perna direita? Isso foi matéria da aula passada, não se lembra? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita! Mas, para reverenciarmos, a gente deve olhar para cima ou para baixo? Para baixo, sempre para baixo. Nós temos que nos demonstrar inferiores a ela. Ai, nossa, não é verdade. Mas demonstrar isso jamais. Então, olha para baixo! Mas e as asas? A gente encosta todas as pernas no chão? Sim, demonstre ser inferior! Mas ótimo! Então, resumindo, faça a direita na frente, olhos para baixo, pernas no chão! Passando para a segunda fase. Então, ao nos referirmos a ela, sempre devemos utilizar o pronome majestade. Mas onde está a sílaba tônica? Você é burra? O que é? Maqueta. Não é majesta de soluço. É majestade, assim como majestade. E aí segue na reverência. Majestade. Bora! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse processo criativo, sobre algo que a gente não falou, talvez uma parte mais técnica, mandem pra gente. Criação de roteiro também, a Bru já criou muito roteiro pra esse estilo de espetáculo, então essa parte mais burocrática, técnica, a gente pode trazer vídeos. Se inscrevam no nosso canal, fim de ano tá chegando, a gente tá trazendo muita coisa legal. Sigam a gente no Insta, vamos fazer lives nas próximas semanas. Então sigam a gente lá, deem ideias de vídeo, curtam e comentem, isso ajuda muito a gente, divulguem pros amigos. E não esqueçam de dar uma olhada nos últimos vídeos da semana passada, que tá totalmente ligado aos espetáculos, à coreografia, ao backstage, teatro, uma delícia, não se esqueçam. Só de palco, tá muito gostoso. A gente tava morrendo de saudade. E quebra a perna!